Porto-Príncipe. Tem quase 10 milhões de habitantes. Revolução. São duas línguas oficiais, francês e crioulo. L'été. Victoire. As praias são lindas. La paix des Antilles. Em português, a peola das Antilhas. Meu nome é Daniel Lima, eu sou artista e também faço documentários. Estamos trabalhando com um grupo de participantes haitianos que vão também ser entrevistados aqui, em que a gente está editando um material que eu captei no Haiti, em Porto Príncipe, no início desse ano. E a gente está aproveitando para trabalhar uma parte técnica mesmo, de formação técnica sobre edição de vídeo, mas também uma discussão conceitual sobre o que é a realidade haitiana e como a MINUSTAH, que são as tropas militares brasileiras no Haiti, como foi essa atuação que hoje, esse mês, completa 12 anos de ocupação. E esse processo pedagógico é um processo que começa no vídeo e sempre está envolvendo uma discussão sobre essa realidade. A gente tem uma história, esse povo haitiano tem uma história grande que hoje em dia está afastando dessa história grande que nossos ancestros deixou um país livre e agora eu posso dizer que está tendo uma questão de escravidão mental. Eles foram lá para ajudar a estabilizar o país. Para mim, eles não estão chegando nesse ponto, porque, na verdade, o país vem mais pobre, mais miséria, tem problema de segurança. Ele está chegando lá e não tem segurança, na verdade, a pessoa está saindo do país, o povo que está lá não consegue viver. Moi, c'est Patrick, moi, c'est cinéaste, eu vivo ici no Brasil. Objetivo. Eu saí aqui para Haiti, precisamente eu saí com meu pai. E aqui, quando chego em Brasília, é difícil para conseguir um trabalho do que eu realmente estou. Eu venho aqui, é uma curiosidade, porque cada haitiano que está aqui tem a própria história deles. A cultura é fundamental para o sucesso do Brasil, na estabilização do Haiti. E a liberdade Nós não vamos obedecer no Palmeiras, nós não vamos no Cubá, no refrão e acaba. Aí eu falo, obrigada, a gente agradece. Com vocês agora, Satélite Music. Aí começa o show. O mais interessante dessa ideia do intercâmbio é que é um olhar despido do olhar colonial. Você não está na dialética do senhor e do escravo. Há uma história da negritude, que é uma história comum, ou seja, estamos discutindo tudo isso, estamos falando tudo isso porque houve 400 anos de escravidão africana. Diante disso tudo, como é que nós, descendentes disso, podemos intercambiar hoje? E aí a construção musical, ela revela não só a ancestralidade, mas como ela aponta também lugares de intercâmbio no futuro. Então as músicas trazem histórias, trazem outras configurações que, claro, tem pontos semelhantes, mas existem também muitos pontos onde uma cultura pode aprender com a outra, despida dessa máscara colonial. Cada vez que você se depara com um material desse, é conhecer, né? Abre um campo novo de você olhar. A gente conversa muito sobre a alteridade, que é a outridade, né? O outro. Olhar para o outro, que é a gente mesmo, né? Então, né, os países vizinhos, ainda mais Haiti, Colômbia que estão, e até os Estados Unidos mesmo, o mundo inteiro, né? É você entender o que está acontecendo, porque está tudo interligado. Então, a gente olhando para a história do outro, a gente entende a nossa história também. Nós não vamos obedecer, nós não vamos nos curvar.
que o haitiano que vem para o Brasil, até 2014, na sua maioria eram homens, 91%. Agora, a partir de 2015, a segunda metade, começou a aumentar a presença feminina. São pessoas que já, metade deles já passou por uma experiência de migração. E já em algum país da América Central, América, também Sul-América. Então já, por exemplo, fala espanhol, além do francês. Temos este fenômeno. Do outro lado, o haitiano vem para cá, no Brasil, que está lá como força-tarefa militar de ocupação no Haiti. Então, realmente, tem esta contradição e, ao mesmo tempo, são as contradições da vida. O governo brasileiro tinha sinalizado por muito tempo a disponibilidade em acolher os haitianos. Então, de um lado, a contradição de ser força repressora e, do outro lado, colocar a mão como possibilidade de acolhida. Hoje, Harvey Scott não pode votar porque ele, como muitos homens negros nos Estados Unidos, tem sido rotulado como criminoso e está atualmente em liberdade condicional. Qualquer semelhança com que a população negra vive no Brasil não é mera coincidência. E o que você tem a ver com isso? E o que eu tenho a ver com isso? Tem muitos brasileiros que não conhecem a realidade dos haitianos aqui e eu posso dizer isso dá eles poderem ter uma noção desse povo, além da história histórica. Todos conhecem os haitianos aqui, mas interiormente eles não sabem. A imagem negativa que temos aqui, mas a imagem interiormente no tempo passado, onde a gente teve a revolução toda, essa história, nem todos sabem. Que Haiti é o primeiro país negro que conquistou a sua independência. Quando a gente quer, a gente tem a determinação de querer fazer, a gente consegue. Não é fácil. Por ser negro, não é fácil, não é tão fácil.